Bora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, que emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento. Atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. E em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Só para completar, registrar uma declaração do Dorival, depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino dentro de casa, ele disse, abre aspas, especificamente já falei à diretoria o que precisamos e há necessidade de reforços, o Fabinho está no mercado. Corinthians que chega ao 5º jogo sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Tropeço contra o Red Bull Bragantino tem muito a ver com o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, mas também com os 2 gols claríssimos perdidos por Ángel Romero. Destaque negativo para o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês e teve outra atuação apagada. Para piorar, o Memphis ainda tomou um cartão amarelo, depois de sofrer uma falta do Fabinho, ele vai empurrar o volante do Red Bull e toma o cartão, terceiro cartão amarelo, que o tira da partida contra o Fortaleza. Muita gente da nova diretoria tem certeza de que o Memphis forçou o cartão amarelo. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos 2 jogadores e dá para assegurar que a chance é 0. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em 2 frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting,
o clube português está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea. Assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea. Outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Hora de falar sobre o Corinthians, queria te atualizar sobre Carlos Vinícius. Centroavante de 30 anos de idade, que é torcedor do Corinthians, tem feito todo o esforço do mundo para se acertar com o timão, mas ainda não existe um acordo. Queria contar que o Carlos Vinícius já baixou sua pedida 2 vezes. É bem verdade que a primeira rodada de negociações com o Corinthians tinha o Carlos Vinícius pedindo um pacote bem superior a R$1 milhão. Livre no mercado, ele gostaria, entre salários, direitos de imagem e luvas, de ganhar perto de R$1.300.000 por mês. Diante da negativa do Corinthians, o Carlos Vinícius fez uma pequena redução e já aceitou uma outra segunda redução, que faria com que o Corinthians pudesse contratá-lo hoje por menos de R$1 milhão mensais. Importante contar também que o Carlos Vinícius confia tanto no seu taco que já topou inclusive assinar contrato de uma temporada com o Alvinegro. Ele confia que vai se valorizar e que se o Corinthians não quiser ficar com ele depois de um ano, não lhe faltarão propostas. A interpretação do Carlos Vinícius é de que depois de rodar a Europa praticamente inteira, ele tem capacidade e potencial para fazer sucesso no futebol brasileiro. Mas, Nicola, o Corinthians precisa de um centroavante? Na teoria, sim. Na prática, a prioridade se dá por atacantes de velocidade e esse talvez seja o grande ponto para que o Corinthians ainda não tenha fechado o contrato com o Carlos Vinícius. Dorival Júnior tem batido muito na tecla sobre a necessidade de jogadores de velocidade, de bom drible, 1 contra 1. Não é o caso do Carlos Vinícius, que se juntaria a Yuri Alberto e Memphis Depay na função de centroavante. Nicola, mas o Yuri vai ser vendido ou não? A tendência nesse momento é que não. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. As tratativas entre Corinthians e Carlos Vinícius existem, não estão fechadas e ele precisa de uma resposta rápida do Timão, até porque tem 2 ofertas da Arábia Saudita e os sauditas têm cobrado uma posição. Assim que surgir qualquer novidade sobre o tema, volto para contar para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians. E olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros. Ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles
goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo mais uma declaração de Augusto Melo, presidente afastado do Timão. Ele assegura que o Corinthians esteve muito perto de vender os name rights, ou os nomes, o nome do centro de treinamento onde o time atua. Negociação de muitos milhões de reais com o Mercado Livre. Dá uma olhada na declaração do presidente afastado. Abre aspas, estava praticamente fechada a venda dos name rights do CT, mas começaram a manchar a imagem do clube. E eu tinha um grande parceiro que estava fechado, a Mercado Livre, mas quando estourou esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, precisamos estrear essa história, depois a gente volta a conversar, fecha aspas. O Augusto Melo só se esqueceu que quando se falou de crime organizado, de impeachment, de indiciamento policial, tudo isso foi causado pelo próprio Augusto Melo. Foi ele o responsável por colocar os maiores contratos da história do Corinthians, foram 2 patrocínios master superiores a 300 milhões de reais. O Corinthians hoje tem o maior contrato de TV graças ao Augusto Melo. O acordo em relação a placas de publicidade também muito maior do que de todos os concorrentes, mas foi o Augusto quem colocou o Corinthians nas páginas policiais. Primeiro sendo indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro no escândalo envolvendo a VaideBet, e depois por conta de uma série de outras questões que mancharam o nome do Corinthians. Então, se alguém é vítima, certamente não é o Augusto, e sim o Timão. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem do Augusto como presidente. No dia 9 de agosto, os sócios vão definir se ele será afastado de vez, sofrendo impeachment, ou se ele retorna ao comando do clube. Já uso o espaço para comentário para dar uma nota para o Augusto e dizer o que você pensa sobre o presidente e também sobre essa negociação com o Mercado Livre. E sem Augusto Melo, talvez o Corinthians ainda possa retomar as tratativas para venda dos naming rights, se é que essa história é verdadeira, até porque uma das grandes características do presidente afastado é contar mentira. A gente termina por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Até mais, tchau, tchau. Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais, e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho e também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Só para completar de vez, em relação ao Timão, contar que na noite dessa terça-feira, Corinthians conseguiu quitar os salários em carteira que haviam vencido na segunda-feira, um dia antes. Ainda existem pendências com direitos de imagem, luvas e comissões. Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o Timão pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al-Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al-Hilal, um dos grandes rivais do Al-Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa de um grande fortalecimento no Al-Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo.
O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons e um salário próximo de 8 milhões de reais por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Assim que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.